Esse é o nosso vídeo número 29. Vídeo 29. Nesse vídeo 29, nós estamos ainda tratando de matrizes, só que estamos tratando de operações com matrizes. Operação com matrizes. Esse é o nosso vídeo número 29. Então, operação com matrizes, que começamos a ver no vídeo 28. Operação com matrizes. No primeiro caso dessa operação com matrizes, nós vimos adição e subtração, aonde tinham uma exigência de que elas deveriam ter a mesma ordem. Poderia ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Teria que ser, obrigatoriamente, da mesma estrutura. Isto é, se fosse duas linhas de duas colunas e uma 2 por 2, a outra também teria que ser, para que então nós pudéssemos realizar a adição e a subtração. E também nós vimos que apareceu um casozinho de multiplicação de um elemento multiplicando uma matriz, um número multiplicando uma matriz. Isso também apareceu lá no nosso primeiro caso, nós vimos. Então, resumindo, operação com matrizes. Primeiro caso, adição e subtração de matrizes. É necessário que essas matrizes sejam da mesma ordem. O que é isso? 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, ou 3 por 3, 3 por 3, 4 por 4, e assim sucessivamente. A matriz, ela é 9 por 9. Se tem 9 linhas, tem que ter 9 colunas. E só pode operar com outras também de 9 linhas e 9 colunas, para que pudéssemos realizar adição e subtração. Aí veio o segundo caso, que nós nem vimos especificamente, mas demos uma palhinha quando apareceu 3A menos B. Nós fizemos letra A, A mais B, letra B, A menos B, e na letra C apareceu 3A menos B. Aí nós falamos rapidamente da multiplicação daquele 3A. Mas isso é o nosso segundo caso, seria o nosso segundo caso, multiplicação de um número por uma matriz. É necessário que esse número seja multiplicado por cada elemento da matriz. Tá? Aí, olha lá o nosso caso, apareceu 3A menos 3B. Eu aproveitei aquele 3A aqui, ó. Já que era 3A, conforme nós vimos lá, mas vamos ver de novo cá. Ó, 3 vezes 1, 3 vezes 5, 3 vezes menos 3 e 3 vezes 4. Esse elemento aqui apareceu, esse número aqui apareceu multiplicando cada elemento dessa matriz. Tirou do lugar? Não. Só multiplicou, alterou o valor, mas continuou no mesmo lugar. Quem estava na posição 2, 1 continuou aqui, ó. Quem estava na posição 1, 2 continuou aqui, que é o 15. Todo mundo na sua. Só vai aumentar o valor ou diminuir. Melhor, só vai alterar o valor, porque ele está multiplicando, assim como se estivesse fazendo outra coisa qualquer. Mas no caso aqui está multiplicando, ó. Então só vai alterar o valor. Só alterou o valor, tá? Todo mundo na sua, só alterou o valor. Então tá lá, primeiro caso e segundo caso. Adição e subtração. Tem que ter a mesma ordem. Segundo caso, quando eu pego um sujeito e multiplico por uma matriz.
Esse sujeito vai ter que alterar cada elemento dessa matriz. Esse sujeito, com a sua especificação, vai alterar cada elemento dessa matriz, conforme está aqui, conforme aconteceu lá no nosso exercício, onde apareceu a letra C, 3A menos B. Agora vamos ao terceiro caso. É esse que é o nosso atual. O nosso terceiro caso, ele fala de multiplicação de matrizes. Nessa multiplicação de matrizes, existe um fator fundamental, o qual nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver aqui, ó, esse igual a esse. E ele diz assim para a gente, ó, é necessário que o número de coluna da primeira matriz seja igual ao número de linha da segunda matriz. Vamos ver isso aí direitinho, porque isso aí costuma dar problema. Costuma dar problema, e problema sério. Ó, então vamos aqui. Vamos ver aqui, ele está dizendo que o número de coluna da primeira, ó, MN, isso aqui é coluna. Linha, coluna. O número de coluna da primeira tem que ser exatamente igual ao número de linha. Ó. Esse primeiro elemento que apareceu aqui é linha. Chamei ele de N para mostrar que essa coluna aqui tem que ser igual ao número de linha da segunda matriz. Só assim seremos capazes de fazer a multiplicação. Quando isso aqui não for igual, já foi, não dá para fazer. Tudo bem? Então, voltando a falar aqui, ó. Terceiro caso, multiplicação de matrizes. É necessário que o número de coluna da primeira seja igual ao número de linhas da segunda matriz. E que o resultado é a matriz de ordem MN. Ó, a ordem da matriz que nós vamos obter aqui vai ser MN. Igual ao número, vai ser igual, ó, em que a quantidade de linhas será igual à da primeira. A quantidade de linha será igual à da primeira matriz. E a quantidade de coluna igual à da segunda matriz. Mais uma vez reforçando, a quantidade de coluna da primeira matriz tem que ser igualzinha à quantidade de linha da segunda matriz. E o outro detalhe fundamental, que quando fizer essa multiplicação, vai acontecer que a quantidade, essa matriz resposta vai ter a quantidade de linha da primeira e a quantidade de coluna da segunda. É isso que ele diz. O resultado é a matriz de ordem MN, em que a quantidade de linha será igual à da primeira matriz e a quantidade de coluna igual à da segunda matriz. Uma vez entendido isso aqui, e observando esse observe, ó, N igual a N, essa é a primeira matriz, MN, que vai multiplicar a matriz B, que foi chamada de NW. Mas o que ele quer mostrar aqui é o que está sendo dito aqui em cima. Ó, quantidade de coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linha da segunda. Porque se isso não acontecer, não tem como fazer a multiplicação. Se isso não acontecer, não tem como fazer a multiplicação.
E continuando, entendendo isso aqui ou não, vamos partir para aqui, porque caso você não tenha entendido isso aqui, porque está sendo a primeira vez que você está vendo isso, ou já viu outras vezes e também ficou sem entender. Mas na medida que nós formos fazendo, você vai entender isso aqui tranquilamente, tá? Então, o primeiro passo, a quantidade de coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linha da segunda. Uma vez acontecendo, dá para fazer a multiplicação. Aí vem exercício. Determine a multiplicação entre as matrizes. Primeira matriz, 2 por 2, onde eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, eu tenho aqui, primeira linha, 1, 5. Segunda linha, menos 3, 4. Primeira coluna, 1, 3. 1 menos 3. Segunda coluna, 5, 4. E B. Essa B aqui, ela é uma matriz, ó, onde eu tenho 3, onde eu tenho aqui duas linhas, ó, duas linhas e quantas colunas? 1, 2, 3 colunas, tá? Então eu tenho duas linhas e 3 colunas. Então até aqui tudo bem? Até aqui tranquilo? Então vamos ver dentro, nesse encaixe aqui, vamos ver quem é quem? A nossa primeira matriz A, ó, é 2 por 2, não é? Vezes a matriz B. Quem é a nossa matriz B? A nossa matriz B é 2 por 3, né? Ó. De imediato, para mim saber se tem multiplicação, se há condição de fazer essa multiplicação, está sendo mais do que falado, refalado, que a quantidade de coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Aí vamos ver aqui. Vamos observar. Aqui, ó. Aqui é 2 por 2. Então, 2 por 2. Quantas colunas? 2. E aqui é 2 por 3. Isso aqui é a coluna, isso aqui é a linha. E é o que ele diz. A quantidade de coluna da primeira, coluna da primeira, seja igual ao número de linha da segunda. A segunda eu tenho duas linhas. Então, beleza, dá para ser feita essa multiplicação. Porque há em muitas situações que ele coloca lá as perguntas, A, B, C e D. Qual dessas matrizes admite produto? Aí bota lá. Se você já está sabendo, basta você olhar. Poxa, deixa eu ver a quantidade de coluna da primeira, quantidade de linhas da segunda. Você já vai na boa, nem precisa fazer, você já vai dar a resposta dentro disso aqui. Então lá, quantidade de coluna igual a quantidade de linha. Então beleza, dá para fazer. Então vamos partir para a realidade para fazer esse produto aí. Primeiro passo é esse. Entendendo isso aí, o restante é algebrada. O negócio é entender o princípio. Se você conhece o princípio da coisa, você pode desenvolver normalmente, tá? Então vamos lá executar essa multiplicação. Então já vimos que dá para ser feita, já vimos que está legal, está dentro dos padrões, então nós já podemos fazer essa operação. Então vamos lá, começando. E outro detalhe fundamental é que quando executar essa operação de multiplicação, a matriz resposta vai ser sempre igual à quantidade de linha da primeira, a matriz resposta, ó.
sempre vai ser a quantidade de linha da primeira e a quantidade de coluna da segunda. Sempre será assim. A quantidade de linha vai ser igual à da primeira. Ó, quantidade de linha será igual à da primeira, matriz, a quantidade de coluna igual à da segunda matriz. Então, primeira condição, a quantidade de coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linha da segunda, para que haja a multiplicação. E quando essa multiplicação acontecer, você vai ter uma matriz que vai ter a mesma quantidade de linha da primeira e a mesma quantidade de coluna da segunda. Então, vamos lá, vamos apagar aqui para a gente fazer essa operação aí. É lógico e evidente que em um concurso você vai fazer uma questãozinha dessa aí, com tudo que tem direito, no máximo 3 minutos, tá? No máximo. No máximo 3 minutos. É de 0 a 3 minutos no máximo. Para fazer, desenvolver, testar. Então vamos lá. Eu quero AB, né? A resolução de AB. Então, eu tenho aqui 5, menos 3 e 4. E tenho aqui BE. 0, menos 2, 1 e 2, né? Ou melhor, aqui eu tenho A, ó, e aqui eu tenho B, A e B. E nós queremos saber qual é o produto dessas duas. Então, de AB. Então fica assim, ó, AB vai ser igual, olha só, 1 vezes 0, ó, 1 vezes 0, 0. Mais 5 vezes menos 2. 1 vezes 0, 0. Mais 5 vezes menos 2. Agora, continuando. Ó, 1 vezes 5. Ó, vou trabalhar esse com esse agora. 1 vezes 1. 1 vezes 1. Ó. Mais 5 vezes 1. 1 vezes 1 mais 5 vezes 1. Agora eu vou trabalhar esse aqui com esse aqui. Ó. 1 vezes menos 1. Ó. 1 vezes menos 1 mais 5 vezes 2.
Até aí tudo bem? Tranquilo? Olha o tape. Comecei aqui, essa coluna aqui. 1 vezes 0, 0. 5 vezes menos 2. Aí quando eu fiz esse com esse, 0. Mais 5 vezes menos 2. Agora eu vou pular para essa linha com essa coluna. Ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, mais 5 vezes 1. Agora eu vou pular para essa coluna. 1 vezes menos 1, mais 5 vezes 2. Sempre será assim. Agora vamos trabalhar com a segunda linha. Começando aqui, ó. Segunda linha. 3 vezes 0. Não importa se é 3, se é 6, não importa o que seja. Vezes 0 vai dar 0. Tudo bem? Mais 4 vezes menos 2, ó. 4 vezes menos 2. 3 vezes, menos 3 vezes 0, 0. Agora eu tenho 4 vezes menos 2. Agora eu vou pular essa linha em cima dessa coluna aqui, ó. Menos 3, ó. Menos 3 vezes 1 mais 4 vezes 1. Ó, 4 vezes 1. Agora eu vou trabalhar essa linha em cima dessa coluna aqui, ó. Menos 3. Menos 3, que multiplica menos 1. Menos 3, que multiplica menos 1. E 4, que multiplica 2. Então, mais 4 vezes 2. Aqui eu fecho. Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma pergunta até aí? Podemos até melhorar isso aqui, ó. Aqui, esse mais vou botar assim, ó. Para a gente poder ter uma noção melhor, assim, para tentar melhorar isso aqui, né? Quando eu multipliquei por 0, comecei aqui com essa primeira linha em cima dessa coluna. Multipliquei 1 por 0, deu 0. Aí mais 5 vezes menos 2. Continuo com essa primeira linha. Primeiro eu puxo essa primeira linha toda. 1 vezes 1, mais 5 vezes 1. Está aqui. Continuo na primeira linha. 1 vezes menos 1, está aqui. Mais 5 vezes 2, está aqui. Agora eu vou começar na segunda linha, trabalhando na primeira coluna, depois na segunda coluna e depois na terceira coluna. Ó, menos 3 vezes 0 deu 0. Mais 4 vezes menos 2. Agora eu vou trabalhar aqui em cima da segunda coluna. Menos 3 vezes 1, mais 4 vezes 1. Vou continuar na terceira linha, trabalhando em cima da... Vou continuar na segunda linha, trabalhando em cima da terceira coluna. Menos 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 2. Fechei. Por isso é que eu falei que uma vez entendendo o esquema, o restante é só a algebrada, não tem como errar. Pode até errar, se não souber multiplicar, nem somar. Ó, então aqui deu 0, 5 vezes menos 2, menos 10, ó. Menos 10. Aqui eu tenho, aqui deu 1, 1 vezes 1, 1.
5 vezes 5, 5 vezes 1, 5. 1 mais 5, 6. Ó. Aqui eu tenho 1 vezes menos 1, ó, menos 1. Mais 5 vezes 2, 10. Então eu vou ter, ó, vamos deixar assim, vamos deixar ele assim. Aqui embaixo eu tenho 0, ó, aqui deu 0. 4 vezes 2, menos 8. 4 vezes 2, 8. Sinal diferente dá menos. Aqui eu tenho, ó, menos 3. Aqui no meio eu tenho, ó, esse com esse deu menos 3. Mais 4 vezes 1 deu 4. Aqui, ó, esse pedacinho aqui vai dar 3, ó. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Aqui dá 3. Mais 8. Esse aqui deu menos 1, mais 10. Agora vamos fechar isso bonito, ó. AB menos 10, continua na dele. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho menos 1 mais 10, 9. Aqui menos 8 está na dele, menos 8. Aqui eu tenho menos 3 mais 4, 1. E aqui eu tenho 3 mais 8, 11. Então está aqui a nossa resposta, gente. Qual é a nossa resposta? O produto dessas duas matrizes deu quanto? Olha lá. Primeira linha, menos 10, 6 e 9. Segunda linha, menos 8, 1 e 11. Ele disse que a quantidade de coluna da primeira tinha que ser igual à quantidade de linha da segunda. Quantas colunas tem a primeira? Coluna tem a primeira, 2. Qual é a quantidade de linha da segunda? 2 linhas, ó. Coluna, 1, 2 linhas, 1, 2. E ele também disse que a resposta, que é a matriz resposta, ela seria composta a mesma quantidade de linha da primeira coluna, da primeira matriz. Qual é a quantidade de linha da primeira matriz? 2 linhas, ó. A matriz A, eu tenho 2 linhas, ó. 1, 2. E que a quantidade de coluna da matriz resposta seria igual à quantidade de coluna da segunda matriz. Qual é a nossa segunda matriz? Está aqui. Só em olhar para cá já vê a quantidade de coluna. Mas podemos conferir 1, 2, 3. Então está lá. Matriz resposta. 2 linhas e 3 colunas. Então, esse foi o nosso vídeo número 29, aonde nós estamos aparentemente fechando, tá? Matrizes. Muito cuidado, porque a matriz já é fácil, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, ainda mais, né, quando fala de multiplicação. Tudo bem? No nosso vídeo 30, começaremos a falar de determinantes. Vídeo 30, vamos falar de determinantes. Então tá aí, turma 2002, Colégio Estadual George Washington, turma 2002, e turma 2017 e turma 2023, Colégio Estadual Professora Gianete Manarino. Tudo bem? Quem quiser aprender mais disso aí, tem muita coisa dessa natureza lá no nosso canal, porque o canal não é meu, é de vocês também, lá no YouTube.
CPO Concursos. Se inscreve lá no canal quem puder, dá uma força, convida os amigos, aqueles que estão fazendo concurso, que querem estudar, querem passar num bom concurso, arrumar um bom emprego. Se inscreve lá no CPO, que tem muita dica de graça lá. CPO Concurso. Um abraço. Tchau.